Fala pessoal, tudo bem? Então, para terminar aí o sistema circulatório, hoje a gente vai falar sobre os grupos sanguíneos. Então vamos lá? Então, vamos imaginar que antigamente as pessoas faziam transfusões sanguíneas, mas não sabiam se iam sobreviver depois dela ou se iam morrer depois dessa transfusão. Então, por que é tão complicado aí fazer a transfusão? Por que uma transfusão sanguínea não pode acontecer de qualquer forma? Então, antigamente as pessoas faziam essas transfusões e esperavam que desse certo. Até que, por volta de 1900, um austríaco, o Karl Landsteiner, ele percebeu que na membrana das hemácias era possível ver que algumas apresentavam algumas proteínas, outras apresentavam outros tipos de proteína e tinha algumas que não apresentavam. E aí ele viu que as transfusões não davam certo, porque existiam diferentes grupos sanguíneos entre os seres humanos. Então ele passou aí a estudar o que a gente chama de sistema ABO ou AB0. O que ele percebeu? Quando ele foi analisar a membrana das hemácias, ele percebia que algumas hemácias na sua membrana produziam um tipo de proteína, que a gente também pode chamar de antígeno ou aglutinogênio, que eram do tipo A. Então ele falou assim, esse daqui tem um tipo de proteína específico, né? Foi analisar uma outra hemácia, ele via que também tinha antígenos, né? Só que esses antígenos, eles eram diferentes, eram chamados de antígenos B, que é o que está em verdinho. Analisou outras hemácias e viu que algumas delas apresentavam os dois tipos de antígeno ao mesmo tempo, tanto o antígeno A quanto o antígeno B. E viu que algumas dessas hemácias não apresentavam nenhum tipo de antígeno. Então ele falou assim, para as hemácias que apresentarem o antígeno A, eu vou dizer que elas são do grupo sanguíneo A. As hemácias que apresentarem os antígenos B vão ser do grupo sanguíneo B. As que apresentarem tanto o antígeno A quanto o antígeno B serão do grupo AB, e as que não apresentarem nenhum antígeno serão do grupo 0 ou grupo O. Então, a partir daí, foi formado o que a gente conhece hoje como sistema ABO ou AB0. Além dos antígenos, ele também percebeu que no plasma do sangue dos indivíduos existia uma aglutinina ou anticorpo. Quem é do grupo sanguíneo A produzia o antígeno A e o anticorpo contra o B, o anti-B. Quem é do grupo sanguíneo B produz o antígeno B e o anticorpo anti-A. Quem é do grupo sanguíneo AB produz os dois antígenos e não produz nenhum anticorpo contra esses antígenos. Por quê? Porque se ele tem os dois, ele já identifica, ele não acha que isso aqui é um corpo estranho, então ele não vai produzir anticorpos contra o antígeno A nem contra o antígeno B. Agora, quem é do grupo sanguíneo O não apresenta nenhum antígeno, né? Porém, para ele, o antígeno A e o antígeno B são estranhos, então ele produz anticorpos contra os dois. Então vamos de novo? Quem é do grupo sanguíneo A produz o antígeno A e o anticorpo anti-B contra o B. Quem é do grupo sanguíneo B produz o antígeno B e o anticorpo anti-A. Quem é do grupo sanguíneo AB produz os dois antígenos, tanto A quanto B, e não produz anticorpos contra esses antígenos. E quem é do grupo O, ele não vai produzir o antígeno, mas vai ter o anticorpo contra o A e contra o B. E é exatamente isso aqui que causava a reação. Então, quando uma pessoa do grupo sanguíneo A recebia sangue de uma pessoa do grupo sanguíneo B, os anticorpos anti-B dessa pessoa iam lá para destruir esse sangue que estava sendo recebido e causava o que a gente chama de aglutinação. Nessa aglutinação, o sangue vira como se fossem pequenos grumos, né? E ele não consegue circular, e aí isso acabava levando a pessoa à morte, tá? Então, só por aqui a gente já consegue ver quem é que vai conseguir doar para quem. Então, vamos esquecer aquele negócio de positivo e negativo por enquanto. Pensando só no sistema BO, a gente sabe que quem é do grupo sanguíneo A pode doar para quem é A e para quem é AB, porque não tem anticorpos contra o A.
Quem é do grupo sanguíneo B pode doar para quem é B e também para quem é AB, ó, porque ele não tem anticorpos contra o B. Quem é do grupo sanguíneo AB não pode doar para o A, porque ó, ele possui o antígeno B. Se ele doar para quem é A, vai ter coagulação, ó, porque ele tem anticorpos contra o B. Também não pode doar para quem é B, porque ó, ele tem anticorpos anti-A. Então, quem é do grupo sanguíneo AB só pode doar para quem é AB. Agora, quem é do grupo sanguíneo O, como ele não possui nenhum tipo de antígeno, ele pode ser doado para quem é A, para quem é B, para quem é AB e também para quem é O, ok? Só que eles percebiam que, além do sistema ABO, também tinha mais alguma coisinha aí que podia causar essa coagulação. Então, o mesmo estudioso, junto com outros estudiosos da época, descobriu o fator RH, que é o fator Rhesus. Então, as pessoas que têm o fator RH, que vai ser um antígeno também, é uma proteína que pode aparecer na membrana, vão ser chamadas de RH positivo. E pode receber o sangue tanto do RH positivo quanto do RH negativo, não tem problema nenhum. Agora, quem não tem esse fator RH vai ser considerado como RH negativo. Existe um pequeno porém aqui, ó. No nosso sangue, no nosso plasma, não existe anticorpos contra o RH. Então, teoricamente, eu posso receber sangue positivo se eu for de RH negativo, mas isso só uma vez. Por quê? A partir do momento que, vamos supor, eu sou de RH negativo, eu não tenho RH no meu corpo. A partir do momento que eu recebi um sangue com RH positivo, eu passo a produzir anticorpos contra esse fator. Então, eu não posso receber de novo um sangue positivo. Então, a gente fala que quem é RH negativo vai passar, depois que entra em contato, vai passar a produzir o anti-RH e só vai receber sangue de quem é negativo, ok? Então, quem é RH positivo recebe de positivo e negativo. Quem é negativo pode receber uma única vez o positivo, depois não pode mais, porque passa a produzir anticorpos contra isso, e aí só pode receber de RH negativo, ok? Então, a gente tem aqui uma tabelinha de compatibilidade sanguínea. Então, a gente tem aqui, ó, quem é que pode doar para todo mundo. Então, o A negativo pode doar para todo mundo que for A, tanto negativo quanto positivo, e também pode doar para todo mundo que for AB, tanto negativo quanto positivo. Okay? O A positivo só pode doar para A positivo e AB positivo. O B negativo pode doar para todo mundo que for B e todo mundo que for AB, tanto negativo quanto positivo, não tem problema. O B positivo só pode doar para quem é B positivo e para quem é AB positivo. O AB negativo pode doar tanto para o AB negativo quanto para o AB positivo. E o AB positivo só doa para AB positivo. O O negativo doa para todo mundo. E o O positivo pode doar para todos do sistema BO, desde que eles sejam de fator RH positivo. Então, a gente fala que assim, o O negativo é o doador universal e o AB positivo, ele é o receptor universal, ele recebe de todo mundo, ok? Então, O negativo doa para todos os grupos sanguíneos e o AB positivo recebe de todos, sejam eles positivos ou negativos. Vamos ver um videozinho aqui para explicar essa compatibilidade?
Agora a gente vai para a circulação linfática. Então, além da circulação sanguínea, a gente também tem a circulação linfática. Então, a gente tem alguns órgãos que fazem parte do nosso sistema linfático. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o timo. O timo é um órgão que ele fica aqui perto do coração, tá? Um pouquinho mais para cima. E ele é responsável por fazer a maturação de alguns glóbulos brancos, tá? A gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. São os linfócitos específicos. Eles vão lá para o timo, né? Eles são formados lá no timo. E aí o timo vai selecionar eles, dizendo se eles estão bons ou não. Como assim? Ele vai expor esses linfócitos às células do organismo. E se o linfócito tentar destruir uma célula do seu corpo, o linfócito não vai poder entrar na sua circulação, para evitar que o seu próprio corpo te ataque. Se o linfócito entendeu que não pode atacar aquele tipo de célula, que aquilo faz parte do corpo, ele tem que atacar coisas diferentes daquela célula, ele pode entrar na circulação e vai ajudar aí na proteção do organismo. Tá? Outro órgão que a gente tem aqui é o baço. Tá aqui na lateral, né? Ele é responsável por filtrar o sangue, né? Ele vai destruir células velhas de sangue, vai ajudar aí na renovação das células sanguíneas, né? Então ele também participa aí do sistema linfático. Os vasos linfáticos é por onde a linfa vai percorrer o organismo. O que é essa linfa? A linfa é um líquido que percorre todo o corpo. Ele pode levar algumas vitaminas e alguns nutrientes, mas principalmente vai ajudar na parte imunológica. Então, entre as células do seu corpo existe um líquido chamado de líquido intersticial. Quando esse líquido ele é capturado de volta para o seu sangue, ele passa a ser chamado de linfa. E essa linfa percorre todo o seu organismo e vai passar por esses órgãos do sistema linfático aí. Tá? A gente tem aqui as tonsilas, que o pessoal chama popularmente de amígdalas, né? Então as mais conhecidas ficam aqui no pescoço. Elas participam da parte imunológica, né? Elas verificam se algo de estranho está entrando no organismo. Elas são um tipo de resposta do seu corpo a organismos estranhos para evitar que eles consigam entrar em contato aí com as demais partes do seu organismo. E também tem os linfonodos, tá? Eles estão espalhados por todo o corpo, tem algumas áreas mais específicas, né? Então tem embaixo do braço, tem perto da virilha. E aí o que acontece? Quando esse linfonodo, a linfa passa pelo linfonodo e tem alguma coisa ali que pode estar causando algum problema, esses linfonodos eles podem inchar. E aí eles causam o que o pessoal conhece popularmente como íngua, né? Agora a gente vai ver os mecanismos de defesa do nosso corpo, inespecíficos e específicos. Então a gente vai começar primeiro com os inespecíficos, ou seja, aqueles que vão atacar o corpo, independente do tipo de organismo. Desculpa, vão atacar o agente invasor, independente do que ele seja, tá? Não vai ser uma coisa específica para cada um. Então a gente tem aí o que a gente chama de mecanismos de primeira linha de defesa. Então a primeira linha de defesa que a gente tem são as barreiras mecânicas, como a pele, por exemplo. A ideia aí é barrar todo mundo, não interessa quem é, se é um vírus, se é uma bactéria, se é uma toxina. A ideia é parar todo mundo. Além disso, você tem algumas barreiras químicas, como o ácido produzido no seu estômago, a lágrima, o muco que é produzido no seu nariz, tudo isso para tentar barrar que um organismo estranho entre no seu corpo. Também tem os reflexos, como o espirro, a tosse, eles estão tentando empurrar esse agente estranho que pode causar alguma doença para fora do seu corpo. Tá? A gente também tem a segunda linha de defesa, que são algumas células que vão destruir, vão atacar aí esses agentes invasores, algumas proteínas que também conseguem identificar que tem alguma coisa ali errada, a sua própria febre, né? Então o seu aumento de temperatura ele vai acontecer sempre que perceber que tem alguma coisa errada, independente do que seja essa coisa errada, né? Uma inflamação, às vezes você faz um machucado ali, ele começa a ficar vermelho, fica dolorido, ele está inflamado. E tem a própria fagocitose. Fagocitose é quando uma célula vai englobar alguma coisa. Então, como a gente está falando de agentes invasores, então imagina que tem uma bactéria no seu corpo, ela não pode ficar circulando por aí. Você tem algumas células de defesa que elas estão para fagocitar essas bactérias. Então ela encontra a bactéria, coloca a bactéria para dentro, né, fagocita,
e ela vai destruir essa bactéria para não causar nenhum problema para você, ok? Aqui a gente tem um apanhado geral, né? Tem os inespecíficos e os específicos. Faltou falar dos específicos, eles estão lá em cima, né? Que é a terceira linha de defesa. Ali vão entrar em ação os linfócitos T, linfócitos B e os anticorpos. Por que eles são específicos? Porque assim, eles vão identificar quem é que está causando o problema, vão memorizar quem causou esse problema e eles sempre vão estar prontos ali para uma resposta mais rápida. Então eles agem de maneira específica para cada um dos organismos invasores. Então, entrou uma bactéria de uma doença X, ele vai agir de maneira específica para aquele tipo de bactéria. Então vamos voltar um pouquinho. A gente tem a imunidade inespecífica, que vai tentar barrar qualquer um de qualquer jeito, como der. Né? Então a gente tem as barreiras mecânicas, os reflexos, as barreiras químicas e a própria fagocitose, ele vai tentar parar ali. Aí vem a segunda linha, tipo, vamos supor, passou pela sua pele. Ninguém pegou aqui na primeira linha de defesa. Começam a vir as células exterminadoras aí, seu corpo começa a ter febre, você vai tentar de alguma forma parar o que está acontecendo. Ainda não deu certo, ainda não conseguiu barrar aquilo lá. Aí vem a terceira linha de defesa, que é uma terceira linha de defesa específica. Então, são células específicas que vão estar lá para poder barrar aquilo que está te causando algum problema. Os linfócitos B, eles estão ligados à produção dos anticorpos. E os linfócitos T, eles destroem as células com problema. Além de destruir a célula que está contaminada, né? Então, vamos supor que tem uma célula que foi contaminada aí por um vírus ou uma bactéria. Então, ele vai lá destruir ela para que o vírus e a bactéria que estão lá contaminando morram juntos. Eles também mandam sinais para os linfócitos B para falar assim, oh, tá na hora de liberar anticorpo aí, viu? Então, eles trabalham em conjunto, tá? E por último aqui, uma coisa que a gente já vem falando faz tempo, né? Também ligada à imunidade aí, que é a vacina e o soro. A gente fala que a vacina ela é um tipo de imunização ativa, porque a partir da vacina o seu corpo ele vai trabalhar para produzir anticorpos contra uma determinada doença. E o soro não. O soro já é uma imunização passiva porque ele já te dá os anticorpos prontos. Tá? Então como que funciona aí a produção de uma vacina? Na produção da vacina você pode ter um micro-organismo que está morto, ou ele está fraquinho, né? A gente fala que ele está atenuado, ele foi enfraquecido. Ou às vezes só um pedacinho dele, só uma substância que ele produz, né? E isso vai ser colocado dentro do seu corpo, numa quantidade que não é para te causar nenhum problema, né? É só para falar, ó, isso aqui não é uma coisa legal. Então você vai tomar a vacina com esse antígeno, né? Com esse corpo estranho. Isso vai entrar no seu corpo, no seu organismo, ele vai identificar aquilo como uma coisa que causa um problema. E aí vem dois aspectos importantíssimos do nosso sistema imunológico, que é a capacidade de memorizar alguma coisa e de ser específico em relação àquilo. Então ele vai memorizar que aquilo é um corpo estranho, que aquilo é ruim, e ele vai produzir uma resposta específica para aquele tipo de situação. Então, na hora que você toma a vacina, você aprende que aquilo é ruim, guarda que aquilo é ruim e produz uma resposta específica, anticorpos específicos contra aquilo. Tá? Então, quando você entrar em contato com aquela doença, você vai estar pronto para combater ela da melhor maneira possível, porque você já aprendeu que aquilo é ruim. Então, a gente fala que a vacina ela é uma prevenção, e não é assim, tipo, tomei a vacina hoje, tô tranquilo, posso pegar a doença daqui 5 minutos. Não é assim. Ela tem um tempo aí para o seu corpo poder fazer todos esses processos até terminar de produzir os anticorpos. O soro, ele já vai ser uma coisa que não é uma medida a longo prazo. O soro ele não é prevenção, o soro ele já é para poder te ajudar ali, para poder curar o que está de errado, porque você não vai ter tempo de produzir anticorpos. Você precisa de uma ação mais efetiva, você precisa desses anticorpos prontos. Então, por exemplo, se foi picado por uma cobra, não vai dar tempo de você ficar produzindo anticorpos contra aquilo. Então, você já toma o soro, antiofídico no caso, né, que vai acabar com esse veneno ali para não te causar nenhum problema. Como que é produzido o soro? É assim, vai pegar o veneno da cobra, vai injetar no animal, que geralmente é o cavalo, né? E aí o cavalo vai produzir os anticorpos contra o veneno da cobra. Aí vai pegar o plasma do sangue do cavalo, aonde ficam os anticorpos, e aí vai purificar aquilo ali
vai tirar os anticorpos contra o veneno e vai produzir um soro, ok? Então, só para terminar, vacina, imunização ativa é uma prevenção, né? Você toma ela para aprender que aquilo vai ser ruim, então se você entrar em contato, você já tem anticorpos prontos. E o soro é uma imunização passiva, ele é um tratamento. Então, ele já te dá os anticorpos prontos. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Por hoje é só.